amiga nossa aqui da casa, profunda conhecedora, passa a doutrina de um modo bem gostoso. Mais uma vez, obrigado de coração pela presença. Seja bem-vinda, Tayara. Obrigada, viu? O profundo é por bondade dele. A gente se esforça, porque Evangelho é um vasto caminho ascensional que nos conduz a Deus. E que nós não vamos chegar até lá se não conhecer, aplicar, sentir. Então, o objetivo nosso é trazer mais uma ferramenta para que possamos, então, nos esforçar nos vários estudos que a casa oferece, dentre as quais do Evangelho, usando essas ferramentas para conhecer o Evangelho, sentir o Evangelho, para facilitar a nossa aplicação no dia a dia, né? Então, nós vamos trazer hoje umas reflexões, ferramenta mesmo no sentido como sendo dicas, técnicas, método para estudar o Evangelho de Jesus. Porque sem conhecer fica difícil de aplicar. Ninguém precisa ser doutor para aplicar, mas precisamos entrar na vibração do Evangelho para nos se sentir confortável. Na hora que a nossa consciência manda fazer aquilo ou acolá, vem o conhecimento que nos puxa, tirando-nos da ilusão. Então, daí a importância do conhecer, né? Então, interpretar o Evangelho. Por que interpretar o Evangelho? Porque Jesus não deixou nada escrito. Porém, os discípulos e aqueles que o conheceram através dos discípulos grafaram, registraram uma pequena parte do que foi falado e vivenciado. Mas nós temos que imaginar que isso aconteceu há mais de 2000 anos. Só por isso já deixa-nos com um linguajar diferente, não é? Por exemplo, se Jesus aparecesse hoje para ensinar, ele não falaria tanto de pesca, de ovelhas, e sim ia falar notebook, software, hardware, né? Deletar, né? Porque são termos atuais. Então, há 2000 anos atrás, a cultura, a fala, a vivência tem que ser transportada para os dias de hoje. Por isso que é uma interpretação. E o nosso codificador da doutrina espírita que se preocupou com isso. Porque tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá algumas coisas detalhadas para a gente conseguir entrar nesse contexto. Então, na introdução do Evangelho, fala quem é samaritano, quem é publicano, o que é isso? Porque eram cargos, funções daquela época. Hoje a gente não tem tanto mais. Então, essa ferramenta de conhecer o significado do termo ajuda a entender o conceito para aplicar. Então, é essa a nossa proposta. Nós vamos dar exemplo dessas ferramentas e depois vamos falar um pouco da parábola do semeador, que é uma história contada por Jesus, que tem fundo imortal, e uma passagem que vivenciada por Jesus e os discípulos, que é da figueira seca, tá? Para dar o tom da nossa conversa, nós vamos usar o próprio Jesus falando, ó, as palavras que eu vos disse são de espírito e vida. Quem registrou isso foi o evangelista João, no capítulo 6, 63. Aqui a gente já começa a prestar atenção em palavras. Porque o que Jesus está falando? Que o que ele falou não é meras palavras. Olha só, ele mesmo caracterizou que as palavras que ele nos deixou têm espírito. Como pode ser entendido isso? Que a palavra de Jesus não é palavra jogada ao vento igual nós conversando coloquialmente aqui antes da reunião começar, né? Não, elas têm uma alma, uma essência. Por trás delas tem conhecimentos de conteúdo de imortalidade, de universalidade, de forma que a gente sair daqui da Terra, for viver em outros orbes, em outras paragens evolutivas, em outras esferas vibracionais, a gente já está bem instruído, porque as falas
fala dele tem uma essência que não acaba nunca e que é universal, vai para todo canto do universo. E mais, tem vida. Ué, mas o que é isso, palavra ter vida? Só para fazer um paralelo, para entender um pouquinho, algumas pessoas falam, mas já tenho vida, já estou respirando, o coração está batendo. Mas essa vida é no sentido de ter consciência daquilo que está fazendo, saber de onde isso vai dar, para que serve essa vida, essa pulsação que não é só pulsação biológica, né? Então as palavras de Jesus nos remetem a isso. Então o conhecimento que ele nos traz tem um sentido espiritual. A gente tem que buscar esse sentido espiritual e não ficar só na palavra, no pé da letra. Lembra uma fala de Paulo que diz assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. O que é isso? Se for no pé da letra, nós vamos fazer coisas que não condizem com a imortalidade, com a universalidade dos ensinos de Jesus. Por exemplo, uma fala dele: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Na época das cruzadas, possivelmente nós mesmos reencarnados naquela época, nós pegamos espada e saímos a matar ou converter para o catolicismo, não para o cristianismo, né? Converter para a religião da época. Era isso que Jesus queria dizer quando disse que não veio trazer a paz? Tirando o espírito da letra, conforme Jesus mesmo fala, a paz de acomodação ele não veio trazer mesmo, porque hoje muita gente acha que paz é isso, né? É chegar em casa, não fazer nada, criança não incomodar, o vizinho não ligar, a esposa não falar bobagem, e ele poder ou fumar, ou assistir televisão, ou ir dormir em paz. Isso é acomodação, isso é preguiça. Então vamos tirar o espírito da letra. A paz que Jesus não veio trazer é uma paz acomodatícia. Mas vem trazer a espada. Será que ele veio trazer a espada para ferir, para matar? Emmanuel, na psicografia do Chico, nos clareia que a espada é a espada da verdade. Então ele nos trouxe um arsenal de conhecimentos para que através do conhecimento nós nos libertemos da ignorância, da rebeldia. Então a espada que ele nos traz é da verdade. Aí por que ele usou o simbolismo da espada? Porque pensa bem, espada é um objeto cortante que pode ferir, mas também pode curar, não pode? Pensa numa espada do tipo um bisturi que extirpa um câncer, não é? Então usou uma simbologia para que esse conhecimento ficasse até hoje para a gente poder entender. Mesmo porque a linguagem hebraico-aramaico que ele se utilizava é uma linguagem muito pobre. Não é que nem o português, que tem uma variedade de palavras para significar o maior número de sentimentos e de expressões mentais que a gente pode ter. O hebraico-aramaico, por exemplo, tinha a palavra alegria. Aí para se falar que eles estavam contentes, em contentamento, falava que os dentes estavam cheios de gordura. Nossa, mas por que isso? O que tem a ver? É para quem vive no deserto, como é da Palestina, ter um animal criado e ele fornecer carne e gordura era muito difícil. Pensa criar animal no deserto. Então, quando se tinha alimentação farta, isso era a expressão de contentamento, de alegria. Entendeu? Então, a fala limitava a expressar a grandiosidade de um pensamento divino, crístico como o de Jesus. Por isso, ele precisou usar recursos. Aí, por que isso agora a gente tem que interpretar? Porque esse trabalho nosso de estudo, de reflexão, nos gabarita a, com mais consciência, tomar a posse divina, que é sermos filhos de Deus. Porque se der, pensa nos filhos de nossos. Se a gente dá tudo na mão beijadinha, eles valorizam? Difícil, né?
Então, nosso grande trabalho de retornar à casa do Pai é só tomar posse da herança divina. Qual que é a herança divina? Fazer de acordo com o que Jesus nos trouxe. Faz ao próximo o que quer para si, pronto, que você já consegue voltar para a casa do Pai. Mas isso é muito difícil, como que eu tenho que fazer? Aí vem todos os exemplos de Jesus, porque ele, apesar de ser um espírito crístico, veio ensinar fazendo. Porque a gente tem uma grande dificuldade de aprender só lendo. Só lendo. Nós precisamos ver, nós precisamos ser arrastados pelo exemplo. Daí a dica de como educar filho, de como educar neto, sobrinho, a nossa geração que está toda ia falar uma palavrinha e enrolou a língua, destrambelhada. Exemplo. Emmanuel falou pelo Chico, psicografia do Chico. A fala pode ser muito bela, muito bonita, muito floreada, encanta na hora, mas é o exemplo que arrasta. Porque a gente pode falar para o filho vir para o centro, mas se a gente não vem, não dá um exemplo, ele vai falar, que isso, imagina, vou não, você não vai, por que eu vou? Não é bom para você, por que é bom para mim? Entenderam? Então vamos lá, usando então o que Jesus nos falou de espírito e vida para tirar o sentido espiritual, então algumas dicas de estudar o Evangelho. As obras da codificação nos ajudam, por isso a Casa Espírita Semeador oferece tantos estudos. Procure ver aonde você mais se afeiçoa, né? A palestra é muito interessante, vem pessoas de diferentes tipos, falam diferentes coisas, nos encanta na hora, mas é aquele estudo metódico de ler, de refletir, e quando puder em conjunto, porque um ajuda o outro, né? E a evolução ela é muito individual, mas ela acontece num meio coletivo. A gente aprende junto, vivencia junto. Tá certo que na hora da prova final é a gente com a gente mesmo. Mas o outro próximo nos auxilia e a gente pode auxiliar quem está na retaguarda. Então, afeiçoemos ao estudo da obra da codificação, e essas obras aqui é da Lavra de Chico Xavier, que estuda o Evangelho. Todo mundo conhece essas 4 primeiras aqui, ó. Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, que estuda o Evangelho, mas tem mais, ó. Todos esses aqui são organizados da seguinte maneira: um trechinho pequeno, pode ser um versículo, às vezes nem é um versículo inteiro, aí o Emmanuel explica ele passo a passo. Então, as obras que nos auxiliam a entender o Evangelho, para sentir o Evangelho, para poder aplicá-lo e a gente desvincular-se, né? Encarna, desencarna, encarna, desencarna, porque para encarnar, só encarna quem não aprendeu ainda. A hora que a gente aprendeu o que a Terra nos oferta, em nível de experiências de aprendizagem, a gente já está meio caminho para voltar para a casa do Pai. Não precisa tomar mais corpo de carne. Então, só por isso já vale a pena o entusiasmo de se aplicar, né? Então, como é que faz, Yara, para extrair o espírito da letra? Você fala, mas não mostra, né? Um outro exemplo, quando Jesus falou assim, ó, segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Quem registrou essa fala de Jesus foi Mateus, no capítulo 8, 22, versículo 22. Que história é essa? Deixar um mortos enterrar um morto. Como é que morto vai pegar caixão, enfiar dentro da terra e sepultar caixão? Então, lembra da dica? Extrair o sentido espiritual, o espírito da letra. Tá bom, não sei fazer, Yara, por isso que eu estava dizendo aquelas obras. Eu fui buscar lá em Emmanuel, lá, no livro Vinha de Luz. O que o Emmanuel fala para nós? Jesus não recomendou deixar os cadáveres ao cuidado de enterrar cadáver, porque o cadáver está morto, como é que ele vai enterrar outro cadáver? Não tem jeito, né? Então, olha só o que é a gente ler e não parar para refletir, tirar o espírito da letra, né? O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Como é que está lá a fala de Jesus? Deixar os mortos enterrar o morto ou deixar cadáver enterrar cadáver? Morto, não é morto?
morto no Evangelho, já tirem lição que vale para o resto da vida. Não quer dizer cadáver. Isso aqui, hora que a Yara, essência, partir, isso aqui vira cadáver. Yara não morre. Assim como cada um de vocês. Porque a vida é uma só. A gente não morre. Aquilo que sente, aquilo que pensa, aquele conhecimento que a gente adquiriu, a bagagem não é perdida. Mas era como que essa história? Morrer não é o oposto de vida? Não. Morrer é o oposto de nascer. Vocês aprenderam na 5ª série antigamente, hoje é 6º ano. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Morrer é o contrário do quê? De nascer, não de vida. Que vida é uma só. Como está no Velho Testamento. E tem gente brigando com o Velho Testamento, falando, espírita principalmente, brigando. Porque lá fala que só tem uma vida. Claro, ora uma vida encarnada, ora desencarnada, mas é a mesma vida. Ou alguém muda depois que desencarnar, visceralmente. Era ruim, vira bom, vira anjo. Ou era bom e fica ruim. Não, é a mesma vida. Ora com corpo de carne, era sem corpo de carne, mas a essência é a mesma. A alma é imortal, mas ela não muda drasticamente só pelo fato de ter perdido o corpo de carne. Tanto é que temos aí todas as obras de André Luiz, psicografia de Chico, mostrando para nós que é uma continuação. O indivíduo lá operou no mal, pensou no mal, prejudicou os outros, desencarnou, continua com aquela índole. Ele não muda só pelo fato de ele ter perdido o corpo de carne. Pode mudar sim, quando perde o corpo de carne, para e pensa. Aí muda. Ah, então eu preciso perder o corpo de carne para mudar? Perguntinha de um livro pequenininho assim, chamado Leis de Amor. Perguntaram a Emmanuel, quando é que a gente pode mudar o nosso destino? Resposta: a qualquer momento, agora. Eu resolvo que não farei, operarei mais nesse campo e mudarei a forma de agir, de pensar, de falar. Depende de quê? Depende de mim, né? Tá, então, aqui o Emmanuel se preocupou em falar a diferença entre cadáver e morto. Então, o que é morto, Yara, no Evangelho? Quer ver um exemplo de morto no Evangelho? Aquele indivíduo, nós estávamos conversando aqui, aquele indivíduo que opera prejudicando os outros, que não acredita que haja um ser superior, esse é um morto para a vida se ele não operacionalizar os valores que ele tem. Todo aquele que estiver à margem do caminho, por exemplo, presta atenção nos textos evangélicos. O cego de Betsaida à beira do caminho. O fulano semi-morto. O que é isso? Não é de corpo físico, não é lugar, calçada, sarjeta. A beira do caminho é que para o fluxo da vida. Para de viver o normal do aprender, errar, levantar, continuar caminhando. Aqueles que param o processo evolutivo forçosamente, porque tem que fazer muito esforço para tentar parar, e mesmo assim não consegue, tá? Mesmo aquele que fica tentando burlar a evolução, está evoluindo, porque ele tem que desenvolver tanta estratégia, porque a vida é um fluxo, não é? Não te empurra. Tanto é verdade que a morte é o grande fluxo da vida. Que isso, Yara, o que você está falando? Mas presta atenção, as pessoas muito acomodadas, ficam acomodadas ad eterno? Nem que for desencarnação vai empurrar elas. Então, a desencarnação, a morte biológica, ela é um grande benfeitor na nossa vida que não deixa a gente estagnado, empurra a gente a crescer. Né? Porque é uma tendência natural, ao envelhecermos, a gente fica mais paradinho, mais acomodado. Já pensou se desencarnasse e ficasse assim sempre? Não, então aí a morte transforma
Aqueles que querem notícia boa, pode rejuvenescer, viu? No plano espiritual tem exercício de rejuvenescimento, porque o que envelhece é corpo biológico. O perispírito é plástico, pode rejuvenescer, não precisa ficar naquela forma velhinha, carquiladinha, cansadinha, de forma nenhuma. Isso é característica de matéria, né? Então, morto no Evangelho é aquele que se ausenta da vida, aquele que para, não, meu filho morreu, desencarnou, não quero mais viver. O coração está batendo, o pulmão está respirando, mas está vivo? Não, está morto. Morto para as coisas que não param nunca. As coisas de Deus é um fluxo contínuo. Então, toda vez que aparecer no Evangelho a palavra morto, não é só de corpo de carne, não. Lembra do rico, o menino rico que procura Jesus? Aí Jesus fala assim, larga tudo e me segue. Ele falou assim, ai não, tenho lá o meu pai morto. É nada, ele que estava morto, né? Ele estagnou a vida dele, né? E não quis seguir o mestre, porque ele era muito rico, né? Tinha muita coisa prendendo ele, muito lastro, né? Então, mortos são os cristalizados no egoísmo, na vaidade, negando partilhar a experiência comum. Por exemplo, nega conviver com o próximo dentro de uma casa espírita, ou nega conviver com o próximo harmoniosamente no serviço material, nega viver com o próximo harmoniosamente numa fila de um banco, reclama pra caramba, briga com todo mundo. Isso é um morto. Ele está obstruindo, como um dique, obstruindo um fluxo divino. Por isso que fica doente, porque tudo que fica obstruído, fica estagnado, fica parado, estraga ou adoece. Exemplo, para provar que eu não falo mentira, ó, copinho de água transparente, bonitona. Deixa aqui 3 meses, vai estar desse jeito? Olha lá. Energia, fluxo divino parado, cria lodo. Fluxo divino por nós, quando não operacionalizamos, não fazemos, não estudamos, não aplicamos o que já conhecemos, é fluxo divino estancado. Aí aparecem as várias doenças que agora a medicina está começando a caracterizar, né? Então, câncer é tal coisa no psicológico. Já fala, ó, décadas que a ciência já fala, úlcera é nervosa, não é? É fluxo divino que foi obstruído. Por isso que cria tumores, doenças, né? Sepulcro. Aí o Emmanuel faz uma comparação. O que é o sepulcro, né? Desses mortos? Quer dizer, o que é o esquife? O que é o pedaço de chão com terra em cima e madeira de um caixão? Tem alguns que o sepulcro é de ouro, outros é vício, que estagna, para, né? Outros é estados emocionais, amargura. E a grande maioria está aqui, porque se você fizer uma reflexão, via de regra, 90% daqui vai falar, bom, eu não sou rico mesmo, eu não tenho grandes vícios, não, eu estou de bem com a vida. Mas cuidado com a ilusão. Kardec caracteriza que a ilusão salteia a inteligência, quer dizer, a ilusão rouba a nossa inteligência. Por isso que a gente faz, opera, sente, pensa tão destrambelhadamente. É a ilusão, cuidado. Exemplo de ilusão, bem basiquinho. Ilusão de achar que vai viver para sempre. Gente, eu não consigo entender, porque, olha só, todo mundo, a cada minuto, desencarna uma porção, milhares na Terra, e a pessoa age e vive como se não fosse desencarnar. Aí, para não aceitar essa verdade em contexto, aí ela pula para o outro extremo. Ah, vou morrer mesmo? Morreu, acabou? Outra ilusão. Ah, ninguém veio para contar. Que ilusão, a pessoa que não sabe procurar. Mas para quem lê, por exemplo, uma obra como O Céu e o Inferno, na qual espíritos de diferentes categorias vêm, se manifestam, fala a sua experiência,
né? Os santos da Igreja Católica falavam sobre isso. Por exemplo, hoje eu li um trechinho de Santo Agostinho, da vida dele, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Santo Agostinho falava nas obras dele, é um pai da Igreja Católica, se referindo a Santa Mônica, sua mãe, que tinha firme convicção que sua mãe, Santa Mônica, voltaria para dizer como que é a vida do outro lado. Qual era o caminho para que a passagem fosse mais amena e para que o mundo, a existência no outro mundo fosse diferente? Ele deixou registrado, é um pai da Igreja Católica. Tanto é que isso justifica, Santo Agostinho está na codificação de Kardec, mandando mensagens, orientações para nós que estamos aqui, porque ele desejou isso, ele almejou isso, lá em 1500 e tanto, sei lá quando que ele viveu. Então, temos mensagens sim, temos experiências vivenciadas na nossa família, temos experiências nossas, muitos de nós já viveu experiência de quase morte. Experiências que a gente esquece, ilusão, só para viver as coisas puramente materiais. Então não deixemos a ilusão, afeiçoemos ao estudo e relembrar isso diariamente, para que a gente se afeiçoe. Aí o Emmanuel, para fechar essa questão de que é importante a gente extrair o espírito da letra, o que significa a fala, ele deixa sempre uma mensagem para nós, e é válido. Sai cada dia de ti mesmo. Para de olhar só um umbiguinho seu. Olha a estrutura da tua vida, você tem família, aí você já amplia o teu olhar. Mas a família é um olhar muito estreito ainda. Olha, hoje nós estamos globalizados, todo mundo conectado com todo mundo, nós estamos inseridos numa comunidade. Então, sai de ti mesmo, busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda. Quanto possas. Eu vou falar sobre isso dando o exemplo de mineiro. Se você não dá conta ainda de ser aquilo que você queria ser, faz igual mineiro, começa a comer pelas beiradas. Vai fazendo o que pode, mas inconstância, e não assim, tá bom, daqui um mês eu faço, mês que vem, o dia 29 de fevereiro eu faço. Não tem, né? 29 de fevereiro. Então, o Evangelho, meus queridos, além de conhecer, tirando o sentido espiritual, não basta também só falar bonito, só em conhecer, mas tem o quê? Tem que se situar na mensagem, senão vai ficar a letra morta, sem, como Paulo falou, né, um sino que não ressoa. Sino é bonito, é de ouro, de bronze, sabemos muito, mas não vibra. Se não vibra e não faz o som, é energia estagnada. Então, situar-se na mensagem é de vital importância. Olha só, para se situar na mensagem, a gente vai pegar aqui agora um trechinho de São Lucas, né? Lucas capítulo 18, outro evangelista, versículo 35 a 37. Diz Lucas que, chegando perto de Jericó, então Jesus, chegando perto de uma cidade, estava um cego assentado junto do caminho. Olha lá, agora você já sabe, junto do caminho, né? À margem do caminho. O cego estava lá, era na verdade um indivíduo. Pode ter tido a cegueira física, mas mais do que isso, por ele estar à margem do caminho, ele estava com cegueira espiritual. Ele não via as coisas do Pai, ele não tinha um olhar além de si, ele não conseguia ver no próximo. E toda vez que a gente não tem esse sentido espiritual do ver, do enxergar, de olhar para o filho, perceber que alguma coisa está diferente, que alguma coisa aconteceu pelo semblante ou comportamento dele. Se a gente não tiver essa visão, esse olhar diferente para o próximo, a gente entra num caminho de mendicância. Não é? Porque aí o menino
menino acaba achando lá fora alguém que ouve mais, que percebe mais, que sensibiliza mais com ele, pronto, ele aí no mundo das drogas. Então, tá vendo como é um fluxo divino que a gente tem que ter olhos de estudar e refletir para poder se colocar também como objeto dessa mensagem. Não basta pensar, o meu vizinho não presta atenção no filho dele. E os nossos? Eu não tenho filho. E sobrinho? Eu não tenho filho, não tenho sobrinho. Tá bom, você não é um ermitão. O vizinho do lado. Porque se nós estamos vivendo no meio de outras pessoas, isso tem um sentido espiritual. É através das pessoas que a gente volta à casa do Pai, que a gente encontra Deus. Porque se a gente não é qualificado no pequeno, como é que a gente vai se qualificar no muito? Como é que vai chegar na universidade se não passa pelas primeiras letras do beabá? Como é que a gente não vai aplicar o amor universal se a gente não consegue ter o olhar fora de mim para o próximo? E aí, Jesus ouvindo, não é o cego ouvindo passar a multidão, quer dizer, o cego não via, mas estava ouvindo um tropelo de gente andando, porque a multidão andava atrás de Jesus, né? Perguntou o que era aquilo. O fato de perguntar já é um fato de estar atento, é ou não é? Porque quanta gente viu Jesus passando e nem aí com a paçoca? Quanta gente tem um estudo bacana, uma palestra legal e nem se importa de vir porque está lá na televisão assistindo novela. Então, já ter uma sensibilidade de perceber um movimento que estava acontecendo, mostra que o cego estava despertando, né? Pelo menos com vontade, com motivação. E nós? Lembra que agora é para a gente se colocar, né? Na mensagem. E nós? Qual que está nosso grau de despertamento? Até onde eu estou sensível às coisas que estão acontecendo para buscar caminhos diferentes desse comum que a gente está vendo aí na multidão? Porque multidão muitas vezes corre atrás da luz, tal como inseto que vem na luz. Como que é inseto que vem na luz? Aqueles aleluia, um monte. Sabe aproveitar a luz? Às vezes não, às vezes é muitos e eles batem na luz até morrem. Então, tudo depende de como você busca, né? E disseram-lhe para o cego que quem estava passando ali era Jesus, o Nazareno que passava. Então, essa fala de Pedro, a gente selecionou que é para a gente se colocar, né? No Evangelho, se posicionar, se fazer, qual é a minha situação? O que requer? O que é necessário para eu ter consolo, esclarecimento, para então mudar a minha vida no sentido da busca do Pai, porque essa é a única que é real e verdadeira, tá? Então eu tenho que abandonar a família, tenho que abandonar o emprego, tenho que viver dentro do mosteiro rezando? Não, já foi a época da humanidade disso, né? Agora nós temos que viver na terra, com a família, com o trabalho, com os vizinhos, com a casa espírita, com os andarilhos na rua, sem ser da terra. A não ser que você queira ficar na terra e há de eterno. Encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, aí então você opera dessa forma. Mas se você quer crescer espiritualmente, até não precisar mais estar tão vinculado com a matéria, para poder até ajudar os seus entes queridos, que tanto você gosta, é necessário então a gente fazer esse processo diferencial, porque nosso planeta Terra, você já deve ter tido notícia, né? Ela está em transformação. Nada mais do que está escondido permanece escondido. Assim, só lembrando, mas sem falar de partidarismo. Quem diria que antigamente um presidente no Brasil seria preso? Não é? Então, nada mais fica escondido. Nós estamos na era, no momento das coisas acontecerem. Yara, mas demorou 20 anos. O que é 20 anos para a alma imortal? Foi muito rápido. Pensa há 50 anos atrás. Como que eram as coisas? Nós não tínhamos nem televisão, quanto mais notebook. Então, não tá as coisas muito aceleradas. Então, meus queridos, a mensagem é:
a fala de Paulo, é urgente, não atropelado. Urge, é necessário. Não pode ser atropelado, se passando por cima das pessoas, não, vou para um retiro espiritual para o resto da minha vida. Não, faça os seus retiros espirituais, porque ele é interno, precisa de estar num lugar diferente. Tem isso no Evangelho, Jesus recomenda, entre no quarto. Ah, tá, eu não tenho quarto, eu moro no coletivo. É o quarto do coração. Nessa terra ninguém pisa, só você. Entre no quarto do seu coração e ali faça as suas conexões com o alto, através de prece, oração, reza, como você quiser, meditação. Esse é o recurso. Outro recurso, conhece, porque conhecerendo a verdade vos liberta. E o terceiro passo, põe em prática, porque também só conhecer, né? Tá, colocamos-nos na mensagem. O que mais para estudar o Evangelho? Olha, até critérios históricos e geográficos é interessante. Lembra que na passagem de Pedro fala uma cidade geográfica, Jericó. Tem sentido? Tudo que Jesus fez e falou tem sentido. Olha só, sentido espiritual. Ao mapa da Palestina. Duas referências, Jerusalém e Jericó. Jerusalém todo mundo conhece, porque todas as religiões vão para lá, não é? É uma cidade de sentido espiritual. Católicos, judeus, até espírita vai. Haroldo Dutra Dias, que estuda Evangelho, foi, né, para Jerusalém para buscar as raízes, para poder trazer para o movimento espírita, né? Então, Jerusalém é uma cidade como uma referência espiritual. Já Jericó é uma cidade que antigamente era até envolta por muros, porque é uma cidade de comércio, compra, venda, escambo, troca, né? Então, olha a passagem do cego. Onde é que o cego estava? Em Jericó. Deu para entender por que ele estava parado no fluxo da vida? Somente nas coisas materiais também, né? Então, até o sentido espiritual está relacionado com a localização geográfica e história também. Ah, mas eu não gosto de estudar história. Tudo bem, procura o sentido espiritual que está tudo bem. Depois no plano espiritual a gente adquire história. Mas é que muitos de nós, principalmente espírita, tá? A gente já passou por fieiras do judaísmo, a gente já passou pelas fieiras do catolicismo, do protestantismo. É um dos últimos recursos da espiritualidade para conosco, desse imenso manancial de conhecimento, porque se você não vai mais pela fé cega, agora você tem a ferramenta da fé raciocinada, de forma que ninguém vai poder sair da terra falando assim, eu não sabia, porque tem linguagem para todo mundo. E nenhuma é melhor ou pior do que a outra. Desde que faça um indivíduo melhor, pode ser até ateu. O importante é retornar para a casa do Pai. Vá de acordo com a sua afinidade. Mas para nós que estamos aqui, nós precisamos de doutrina espírita mesmo. Nós somos seres difíceis. Então precisa de um evangelho ali, todo dia estudado e refletido, para ver se põe em prática alguma coisa. Para ilustrar essa questão de Jerusalém a Jericó, como isso tem sentido espiritual também, lembra da parábola que Jesus contou do samaritano? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho foi assaltado e os ladrões deixaram ele semi-morto e passou o sacerdote e não o ajudou, e passou o levita e não o ajudou, mas passou um samaritano e aí então ajudou-o e fez uma série de ações para ajudá-lo. Olha lá, então cargo, funções, ocupações também tem sentido espiritual. Sacerdote não é um cargo? Fez o que tinha que fazer, que ele tinha aprendido? Levita da tribo de Levi, aquele que lê os textos sagrados para quem não sabe ler. Que há 2000 anos atrás pouquíssimos sabiam ler, tá?
Então, aquele que sabia ler as Escrituras Sagradas, e isso era uma atribuição da tribo dos levitas. Pois é, lia os textos sagrados. Sabia ou não sabia o que tinha que fazer? E não fez. Samaritano. Samaritano é morador da Samaria. Vamos voltar para o mapa. Samaria, cadê Samaria? Samaria está aqui. Samaria é uma região bem alta. E para descer para Jerusalém, onde tinha o templo de Salomão, era muito difícil. Eu não sei se vocês sabem, mas 2000 anos atrás no deserto não tinha carro não. Nem avião. Era a pé. No máximo, uma montaria. Um burrico, ou um camelo, né? Que é região desértica. Então, era de custoso para fazer as devoções no templo de Salomão. Então, os samaritanos resolveram construir um templo lá no monte de Gazarim, na Samaria, para fazer adoração a Deus. Entra a vaidade religiosa. Os demais, imagina, samaritano, um povo desprezível, já se viu no ir no templo de Salomão para render as oferendas para Deus. Então, o samaritano é tido como pessoa de má vida. Mas olha lá, é ele quem atendeu, né? Ocupação, cargos. Jesus contou uma parábola e propositalmente colocou sacerdote indo ao longe, Levi passou ao largo, para dizer assim: não adianta pôr a Bíblia no braço, porque se adiantasse muita gente já estava livre de reencarnar na Terra. Mas de colocar a Bíblia no braço é colocar a Bíblia no coração e fazer, e demonstrar em ação, é ser a carta viva do Evangelho. O de má vida é que enfaixou as feridas, deitou azeite, vinho. Opa, aqui é o azeite, aqui é o vinho, né? Aqui que está o odre. Então, Jesus quis dizer o seguinte: não importa se você é mal falado, principalmente depois de separação. Nossa, é mal falado até, não importa. Faz o que tem que fazer. Faz o que você já sabe que deve ser feito. Nada paga você colocar a cabeça no travesseiro, e qual Santo Agostinho, ó, de novo, nos ensinou. A técnica dele para evoluir mais rapidamente, não precisar mais ficar reencarnando na Terra. Ele só vem nos ajudar em corpo espiritual. No final do dia, antes de me deitar, eu recomendo fazer o exercício em pé, porque se fazer deitado a gente dorme, porque nós somos preguiçosos. Antes de se deitar, ele fazia uma revista de tudo que ele tinha feito, falado, encontrado durante o dia. E aquilo que a sua consciência o aprovava, ele reforçava nele: parabéns, Santo Agostinho, parabéns, Agostinho, amanhã faça igual. Mas aquilo que a sua consciência mexia, e a gente vai: eu não consigo ouvir minha consciência. Ouve. Você sente um desconforto, uma estremecida, começa a fugir, é porque a consciência está vendo que está errada. E o Santo Agostinho continua: se algo da minha consciência não me aprovava, eu me programava para que uma circunstância parecida, semelhante com aquela pessoa, circunstância ou pessoa, acontecesse novamente. E presta atenção, a vida, ela repete. Ela fala: escolha outra vez, de preferência diferente, tá? Escolha de novo, uma segunda chance. A vida é assim, constantemente. Pode estar encarnado, pode estar desencarnado. Alma imortal, lembra? Não importa o tempo que for, vai voltar de novo, escolha de novo. E aí ele escolhia fazer diferente. Por isso que ele então não mais precisou reencarnar em corpo de carne. Ele continua ajudando a Terra sem necessidade de revestir de carne. Porque a reencarnação é para o aprendizado final, o desfecho. É possível no mundo espiritual a gente aprender também, mas sedimentar esse aprendizado é revestido de corpo de carne. Porque aqui tem muitas dificuldades, muitas portas largas, né? Beleza física, dinheiro, poder, e os vários outros que derivam disso, né?
porque é a porta larga, muito fácil seguir ela e repetir padrões que a gente já tem cristalizados em várias existências, tá? Então, sentidos de expressões. Eu queria chegar, mas não deu tempo, então volta outro dia, tá? Para a parábola da semente. Mas por que eu quis trazer a parábola da semente? Porque Jesus mostrou como interpretar o Evangelho através da parábola do semeador. Ele conta a parábola, aí os discípulos viram para ele e falam assim: Senhor, não entendemos nada, explica. Aí o que ele fez? Ele pegou palavra por palavra e trouxe o sentido espiritual. A semente é a palavra. Olha lá, trouxe sentido espiritual. Então todos nós semeamos, porque não falamos? Ou tem alguém mudo aí? Levanta a mão. Aí, todo mundo fala. Então, cada vez que você fala, você está plantando uma semente. Presta atenção que semente que está plantando. Porque é muita ingenuidade plantar semente de espinho e querer colher uva. É ingenuidade, né? Que a gente já passou desse período de ingenuidade. Aquela semente que você deita ao chão é aquela que vai produzir. Então Jesus explica a parábola mostrando que essa é a ferramenta. Estudar o Evangelho considerando fala por fala, palavra por palavra, as expressões por expressões, tirando o sentido espiritual. Aí dá sentido para nós, aí não fica letra morta, né? Kardec fez isso também na codificação, quando ele explica aquela passagem da figueira. Ele faz esse comparativo, falando que a figueira que secou, porque Jesus procurou fruto e não achou fruto. Aí Jesus fala assim: a árvore que não produz fruto tem que ser queimada. Depois os discípulos voltam pelo mesmo caminho e olham a figueira que estava seca. Olha, Jesus não é nenhum anti-ecologista. Ele não condenou a figueira a secar. Porque a figueira tem um sentido espiritual, como tudo que ele fez. A figueira é o simbolismo do judeu. O judeu já não tem as máximas evangélicas desde Moisés. O judeu não conhecia Jesus há 2000 anos atrás, porque ele veio há 2000 anos atrás, mas ele conhecia os profetas, ele conhecia Moisés. Ele conhecia os 10 mandamentos, já era para estar produzindo frutos. O judeu que não produz frutos em forma de ações, assim como qualquer um de nós que já conhecemos e não colocamos em prática, estamos sujeitos aos processos de aferições, de medidas do quanto já melhoramos. E aí a gente vai verificar que não tem frutos, não fez nada de positivo que mata a fome, porque fruto é simbolismo de matar a fome, né? Não precisa dar prato de comida, pode matar a fome da desilusão através de um ombro amigo. Se não faz essa produção de frutos, é muito natural da água parada criar lodo, porque em criando lodo a gente vai lá, vai poçar a bucha, esfrega, 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 e o copo volta a brilhar de novo. Então dá para entender o que é o sofrimento nas nossas vidas. Tem uma fala do Emmanuel que fala assim: sofrimentos muito constantes, prolongados, lacinantes, é para corações muito endurecidos. Porque a dor aprender é uma dor pontual. Vem nos momentos da vida da gente, depois ela vai embora, é ou não é? Reflete aí a sua vida. Quantas experiências que eu falei assim, está doendo, mas era dor aprendizado, passa. Mas presta atenção, que se não manter esse fluxo divino, a dor vem e fica mais constante, porque é o que empurra a gente a buscar caminhar. A dor, então, segundo os espíritos superiores, para nós é uma instrutora, ela é uma mestra, porque se não fosse ela, nós estaríamos naquela paz de acomodação. Então, que possamos ter o Evangelho nos nossos corações e a vontade, porque vontade
está no livro Pensamento e Vida. Vontade é a força que comanda os demais departamentos da mente. Então, se a gente tiver vontade, nós conquistaremos. Tal qual como Jesus falou: vês o que eu faço? Podes fazer isso e muito mais. Então, nós somos capazes, nós temos o DNA de Deus, nós podemos fazer coisas grandiosas. Vontade é o primeiro requisito. Para comandar o departamento do conhecimento, buscar o Evangelho, para comandar o departamento da aplicação no dia a dia daquilo que já se sabe, já se conhece, já é tranquilo. Que Jesus, então, na forma do irmão maior enviado por Deus, para nos mostrar pelo exemplo, para nos arrastar, que Ele possa nos inspirar, esse Cristo que temos dentro de nós, porque Ele mesmo falou: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Quer dizer, aquele espírito crístico que cada um de nós temos. Basta pôr em prática. Que os benfeitores, em nome de Jesus, nos ajude nesse processo constante de conhecer, aplicar, conhecer, aplicar, conhecer, aplicar. E tal como Santo Agostinho, nós vamos nos desvincular do que os orientais chamam de samsara. Nasce, morre, renasce, morre. Vamos pôr um fim nisso. Nasce, aprende, operacionaliza e não precisa mais reencarnar na Terra. Vamos para o universo, operar em outros padrões, não mais esse de provas e expiações. Um abraço fraterno, o retorno para casa, e que seja assim, sejamos as cartas vivas do que já aprendemos. Alegria, coragem, muita paz.